Aleluia. Boa noite, irmãos. Agora só os vivos. Boa noite, irmãos. Agora sim. Agora está começando a melhorar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela amada igreja, pela oportunidade. Eu creio que, com certeza, o Senhor tem algo para fazer nessa noite. Quantos têm uma expectativa grande no coração? Se você quiser e deixar, com certeza o Espírito Santo, que já está aqui operando, fará proezas na sua vida, em você e através de você. Mas se você quiser e deixar, porque uma das características do Espírito Santo é que ele é um cavaleiro. Ele não arromba as portas do coração, eu abro para ele, eu o convido, eu o chamo e ele vem e faz, e ele se manifesta e faz maravilhas entre nós, amém? Antes da palavra, está comigo aqui o pastor Felipe, pastora Débora, meu companheiro, tá, fica de dar um salnelzinho aí, Felipe, pastora Débora, está aqui a minha filha, Maressa, faz assim para mim te ver, aí, eu vi meu filho também aí, cadê meu? Está aqui, Joás Henrique, são meus companheiros, Ministério de Louvor, está aí o Tiago, a Elza, Rose, todo mundo aí. Uma bênção. Pessoal abençoado, que tem abençoado a minha vida, sempre, e eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, porque também nós estamos trabalhando um começo, um novo começo, daquilo que Deus quer fazer, e está fazendo, e não é fácil, mas estamos aí, amém, queridos? Amém? Quantos estão prontos para uma jornada nessa noite com a palavra do Senhor? Está pronto ou não? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Depois que você abrir, você dá já um glória a Deus quando abrir, eu quero compartilhar algo com você. Quem não achou ainda, fala misericórdia. Você pode ligar a sua Bíblia também, não tem problema. Eu nunca imaginei na história de cristianismo que eu ia dizer isso. Pode ligar a sua Bíblia. As coisas mudam, né? Queridos, deixa eu compartilhar algo para você entender um pouco sobre a minha vida, sobre o que Deus me chamou e como Ele tem feito comigo nesses dias. Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, não muitos, mas alguns anos atrás, eu sofria como qualquer pastor sofre. Pastor sofre demais, gente. Se tem um povo que sofre, é pastor. E eu vou explicar por quê. Porque quando você tem uma mensagem fresca, é muito bom. Você vem para o culto, você não vê a hora de chegar e você ministrar para. E quando não tem? Porque Deus, contrário do que muitos pensam, não é todo dia que nasce uma palavra fresca no coração. Talvez no pastor Isaac, sim, ele tem um canal mais aberto aí do que eu. Mas não é todo dia, não é todo domingo que você está fluindo. Pastor Felipe, não, posso ligar para ele a qualquer hora, ele tem palavra pronta, fresca. Eu ligo para ele geralmente sábado, 7:30 da noite, 8 horas, eu prego amanhã. Ele fala, não, pastor, tranquilo, está tudo pronto. E lembrando que o culto lá é de manhã, então ele tem algumas horas antes de dormir para deixar pronta. E eu sofria muito, queridos, porque eu ficava sempre angustiado quando eu não tinha uma mensagem para trazer, e eu não queria fazer um invencionismo. E o tempo é cruel. A hora vai se aproximando, meu culto é domingo de manhã. A noite era terrível. E um dia eu estava à beira de um colapso por causa disso. Eu estava à beira de um colapso emocional por causa disso. E eu disse, Deus, eu não quero morrer de um infarto, porque eu preciso pregar a tua palavra. E naquela manhã, o Espírito Santo falou ao meu coração e mudou a minha realidade. Eu vou falar um pouco sobre isso, sobre realidade.
Ele me disse: está sofrendo porque quer. A palavra é minha, o povo é meu. Você só tem que me perguntar o que eu quero que você faça. E naquele dia, eu nunca mais preparei especificamente uma mensagem para pregar aos domingos. Não preparei mais. Eu simplesmente preparo as mensagens normais, quando Deus fala comigo, e guardo nas nuvens. Tem as nuvens agora, né? Eles me ensinaram que tem as nuvens. Coloco lá. Está aqui no iPad. Quando eu sou convidado, que nem sou, pelo pastor Isaac, eu simplesmente chego diante do Senhor e faço uma pergunta para ele: o povo é teu, a igreja é tua, o que o Senhor quer que eu fale? Porque você há de conver comigo que Deus conhece mais a sua igreja do que eu. Lá em Bebedouro eu até conheço as pessoas, mas aqui em absoluto eu não conheço absolutamente ninguém. Então Ele conhece você, Ele conhece essa igreja, Ele conhece o futuro, Ele conhece o presente, Ele conhece o passado, o que se passou. Ele sabe, nas entrelinhas, tudo que eu e você, ou você, precisa para essa noite. Eu perguntei a Ele, e Ele trouxe uma mensagem ao meu coração, e eu quero compartilhar com você. O tema dessa mensagem é tempo de mudar as realidades. Livro de Zacarias. Eu ministrei essa mensagem lá em Bebedouro em 2018. Eu gravei aqui na mensagem. Zacarias, capítulo de número 4, verso de número 6 e 7. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, ela se tornará como uma planície, e ele colocará a pedra principal. Aos gritos: Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor nosso Deus, tua palavra está aqui e nós nos rendemos completamente à tua palavra. Dizemos que a tua palavra é soberana, ela é maior do que eu, do que qualquer coisa que eu possa ser, ela é maior. E nós realmente damos evidência à tua palavra nesse momento, porque ela é digna de confiança. Pai, ministra cada coração, começando da minha vida, e eu te peço, em nome de Jesus, que os meus limites, Senhor, não atrapalhem o teu mover. Limites físicos, emocionais, limites intelectuais, todos eles, e o Senhor sabe de todos eles, eles não sejam empecilhos para o teu agir. Deus, derrama a tua glória sobre a vida de cada um através da tua palavra, em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma breve homilia com os irmãos. E a título de introdução, no momento aqui, eu quero falar um pouco desse personagem, sobre Zorobabel. Quando já viram falar sobre Zorobabel? Quando já ouviram esse nome? É um nome que dá para colocar no filho, tranquilamente, né? Uma boa. Mas eu quero compartilhar com vocês sobre Zorobabel. É um personagem pouco conhecido, mas muito usado e abençoado por Deus, que foi Zorobabel. Zorobabel, ele foi chamado por Deus, ele faz parte daqueles que vieram da primeira turma, que foram libertados da Babilônia, quando a Pérsia invade a Babilônia e liberta o povo, 529 antes de Cristo, por volta de 529, 530, eles são libertos, ele vem na primeira leva, e Deus dá a ele uma missão. Deus o traz, Deus conhece o coração daquele homem. Fala comigo: Deus conhece os corações. Deus vê aquilo que jamais nós conseguiremos ver de maneira natural. Deus olha para Zorobabel e Deus vê algo. Deus olha para Zorobabel e vê nele algo que nem ele mesmo conseguia enxergar naquele momento. E Deus comissiona Zorobabel.
Deus o tira do cativeiro junto com a primeira leva e dá uma comissão para ele. Qual era a comissão? Qual era o chamado? Qual era a missão? Primeiro Deus desperta o coração dele para a missão. Depois Deus mostra qual era. A missão de Zorobabel era reconstruir o templo que estava em ruínas, estava quebrado, estava destruído. O tempo tinha assoreado aquele lugar. Interessante, amados irmãos, que a missão aparentemente parecia ser simples, mas ela não era simples, porque havia uma realidade estabelecida naquele lugar. A nação que estava agora chegando de volta tinha na sua memória o templo de Israel, o templo construído como lugar de adoração, onde Deus visitava o seu povo, onde Deus derramava a sua glória, onde a fumaça invadia todo o tabernáculo, onde a glória de Deus era expansiva e começava a tocar, era a casa de Deus. Eles foram para o cativeiro e essa mentalidade estava lá dentro do coração deles. Como nós poderemos adorar ao Senhor? Salmo 126, como poderemos adorar o Senhor em terras estranhas? Como poderemos isso? Como cantaremos louvores a deuses que nós não conhecemos? A mentalidade do israelita que agora estava preso na Babilônia era que o lugar santo, o lugar de adoração era o templo. Mas a realidade não era essa. O templo estava destruído, o templo estava em ruínas. Deus vê, conhecendo o coração do povo, que agora está voltando depois de muitos anos de cativeiro, de viver uma vida difícil. Eles precisavam agora entender e retomar a vida deles de maneira natural, de maneira espiritual ativa agora. E Deus então comissiona Zorobabel. Deus olha para Zorobabel e dá uma missão para ele, dá uma responsabilidade. Zorobabel recebe uma responsabilidade de reconstruir o templo de Jerusalém. E o objetivo, queridos, dessa visão do profeta Zacarias, porque essa visão é de Zacarias, contemporâneo de Zorobabel. Eles não estavam no mesmo lugar. Zacarias é contemporâneo de Ageu, profeta Ageu. E Deus vem para Zacarias, conhecendo o coração de Zorobabel. Deus vem falar com Zacarias para mandar um recado para Zorobabel. Qual era o recado? E esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Deus está falando agora para Zacarias, para entregar para Zorobabel. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não é por força, e nem muito menos por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E ele continua dizendo: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície, e ele colocará a pedra de esquina, ou a pedra principal, ou o término da obra, dizendo: louvado seja o Senhor, Deus seja abençoado. Deus abençoe. Queridos, quando Deus olha, ele comissiona Zorobabel para aquela tarefa, Deus também já prepara para ele, conhecendo o coração dele, aquilo que ele precisava. E é sempre assim. E esse texto, querido, nos ensina que Deus é capaz de mudar qualquer realidade que eu e você esteja vivendo hoje. Eu não sei qual é a realidade que você encontra hoje na tua vida espiritual. Eu não sei qual é a realidade que está diante de você, que talvez amedronta o teu coração, que talvez atemoriza a tua fé, que talvez desanima você de caminhar. Talvez a realidade que está diante dos teus olhos é uma realidade chocante, dura, mas eu quero te dizer algo: Deus é poderoso para transformar qualquer realidade. Ele é poderoso para transformar as realidades que chocam a nossa vida, que nos oprimem, que nos machuca, que dói, porque Ele é Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos ou sequer imaginamos. Ele é poderoso, e Ele sabia disso. Existe uma realidade que o povo vai encontrar, mas eu sou poderoso, eu vou enviar alguém na frente deles, eles vão restaurar o templo, e o povo vai chegar, e eles vão ver a minha glória manifesta novamente. Eu não sei qual é a sua realidade, mas se você está aqui hoje, o Deus da sua vida é poderoso para estender a mão na tua direção
e tomar a tua realidade, que talvez por muito tempo tenha oprimido a sua vida, tenha apertado o teu coração. Talvez a tua vida espiritual não é mais a mesma. E quando eu estava me preparando para vir para cá, essa é a mensagem. Talvez eu vou pregar aqui 40 minutos, 1h30, não sei. Não, 1h30 não, né, filho? Não, se soltar vai 1h30, eu tenho que me segurar. Talvez trazer aqui muitas informações para você, para chegar no final e concluir com o que eu deveria começar. Deus é poderoso para mudar a realidade espiritual que você vive hoje. É só você querer. Dizer: Deus, eis-me aqui, eu estou pronto. E quando eu estava me preparando, o Espírito Santo ministrando ao meu coração em primeiro lugar, muitas pessoas, queridos, que estão aqui hoje, têm se desanimado na fé, têm se abatido, porque não conseguem retomar o que era antes. Viveu uma experiência tremenda com Deus, as realidades da vida bateu na porta, e elas batem mesmo, e as lembranças do que Deus fez no passado só foi o que sobrou. E você talvez não consegue se levantar dessa realidade e nem mudá-la, e o coração aperta. O Deus que transforma as realidades já está aqui, fazendo, operando. Aqueles que querem serão tocados, serão abençoados pela presença do Senhor. E esse texto nos ensina que Deus é poderoso para realizar coisas maravilhosas, para mudar cenários completamente destruídos através de uma pessoa, queridos, que nem acreditava que era possível. E agora eu quero compartilhar com você algo interessante. Quando Deus chama Zorobabel, Deus vê nele algo que ele não viu. Porque quando ele chega diante do desafio que ele tinha dito sim anteriormente, aceitado, quando ele chega, por isso Deus rapidamente vai falar com Zacarias, para Zacarias rapidamente acudir Zorobabel, para que a fé dele não fique abalada e ele ache que seria possível ser feita aquela obra humanamente. E quando nós agimos e queremos fazer as coisas de Deus da nossa maneira, humanamente, a situação disso é frustração. E Zorobabel, ele chega e olha e diz: meu Deus, eu não tenho capacidade para isso, eu não consigo, isso é maior do que eu não consigo fazer isso, eu não tenho capacidade para isso. Deus, conhecendo o coração de Zorobabel mais do que o dele, fala com Zacarias: diga a ele que não é ele quem faz, sou eu quem faço. E a palavra que eu tenho de Deus para você é: não é você quem faz, não é você quem realiza, não existe capacidades para fazer em você, e talvez isso tenha frustrado a sua vida. É Deus quem faz, é Deus quem realiza o querer e o realizar. É Deus quem faz a transformação que você tem pedido. É Deus quem transforma a casa que você tem pedido. É Deus que transforma a tua vida espiritual, não é você. Zorobabel chega e diz: não tem como. Deus vai, eu não sei como que Deus trata você, mas comigo eu costumo dizer que é no casco e na ferradura. Eu imagino Deus chegando no pé do ouvido de Zacarias, fala: Zacarias, desperta rapidamente, Zorobabel está no bico do corvo, socorre ele lá, porque se não for socorrido agora, o negócio vai ficar estranho. Mas o que eu falo para ele, Senhor? Fala para ele que não adianta ele achar que ele pode, fala para ele confiar em mim, que é eu que faço. Porque se ele achar que pode, ele vai se frustrar, porque as forças humanas dele é pouca, mas em mim ele todas as coisas pode. Diga isso para ele, e diga mais, que os obstáculos que se levantam contra ele, irmãos, Zorobabel demorou 16 anos numa paradeira dos obstáculos que estavam diante dele, para aquela reconstrução. Por muitas vezes ele tentou desistir, 16 anos ele foi bloqueado, havia empecilhos, havia pessoas tentando contra ele, havia situações de 16 anos, o coração dele estava aflito, e Deus diz: diga para ele
que não é Ele quem faz, sou eu quem faço, eu que mudo as realidades, eu que transformo as situações, eu que desperto os corações, eu que mudo a realidade espiritual. Basta você querer, basta você deixar, basta você querer. Deus chamou Zorobabel, queridos, para mudar uma realidade, para mudar um cenário que estava ali, que era um cenário de frustração da nação, mudar aquela situação. Zorobabel não se sentia preparado. Talvez você está aqui hoje e você já deixou algumas coisas no reino de Deus porque você não se sentiu preparado. Escute-me, por favor. Não tem ninguém preparado. Tudo é Ele. Tudo é pelo Espírito. Não tem ninguém pronto. Estamos numa construção de glória em glória, todos os dias. Talvez você já deixou ministérios, obras, porque você não se sentiu preparado para aquilo. Pastor, nós pastores ouvimos demais. Pastor, eu não me sinto preparado. Eu falo, eu também não. Pastor, eu quero deixar, porque eu não me sinto pronto. Mas eu também não. Escute-me. Em 2012, setembro de 2012, no meio de uma situação aterrorizante que eu estava vivendo na minha vida, eu peguei o meu celular. O bispo Kelso estava viajando para a África. Eu peguei meu celular e falei, eu vou ligar para o bispo Zezinho. E o que eu ia falar para ele? Eu ia dizer o seguinte: bispo Zezinho, eu estou entregando o meu ministério. Eu não quero mais, eu não preciso disso. Estou cansado, cansei, estou enjoado disso. Não preciso, é muita pancada, umas costas só. Estava disposto. Já pensou nisso alguma vez? Não precisa levantar a mão não. Deixa só que eu levanto. Já pensou em desistir alguma vez? Só o dedinho do pé para o Espírito Santo ver. Já pensou em largar alguma vez? Agora você pode levantar a mão. Já pensou em largar o que Deus colocou na sua mão alguma vez? Pode levantar para Deus ver. Só que eles têm coragem. Eu vou largar isso. Não mereço isso não. Que é isso, pastor? Não estou dando conta não, vou largar. Já falou? Eu também falei. Aí peguei o celular, pastor Isaac, caminhando numa estrada cheia de paralelepípedo. Já cortamos muito graminha lá, né, Felipe? Estou com o celular, falei, agora eu vou ligar. Na hora que eu bato o dedo para ligar, ele toca. E eu atendo. Alô, pastor, eu liguei para uma irmã que me deu o teu telefone, que tal, isso. É o seguinte, eu trabalho na Catupiri, estou de folga hoje. Estou aqui no monte orando. Não te conheço, não sei quem você é, mas o Espírito Santo mandou te dizer algo. Falei, eita glória, agora está vindo, hein? Espírito Santo, eu não te conheço, eu até hoje não sei quem é. O Espírito Santo manda te dizer que ele não te autoriza a abandonar aquilo que ele começou na tua vida. Você não tem autorização para isso. Você não está autorizado por Deus para abandonar aquilo que Ele começou a fazer na sua vida. E eu comecei a tremer no celular. E a minha vontade da minha carne era continuar a ligação e ligava lá, estou fora. E o Espírito Santo dizendo, eu não te autorizo a fazer isso. Você não tem a minha autorização para isso. E aquele dia eu fui despertado espiritualmente. E aquele dia nasceu a comunhão cristã Ágape em Bebedouro. Ela está lá. Eu passo. Mas o legado vai ficar. Queridos, quando Zorobabel chega diante daquele obstáculo, a primeira reação natural do coração dele é desistir, é abandonar, é deixar, é não continuar. Deus, conhecedor de todas as coisas, Ele conhece o meu, o seu coração, o coração de Zorobabel, Ele conhece o coração do filho.
Deus vai lá no coração de Zacarias e diz para Zacarias: Zacarias, depressa, diga para ele que eu não autorizo ele a abandonar. Zacarias manda um mensageiro: o Senhor te diz. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não é por força, não pense que é você que vai fazer. Zorobabel estava angustiado, estava no meio de uma depressão, porque ele achava que a construção, a obra magnífica que ele tinha que fazer dependia da força do braço. E quando ele olha para si mesmo, ele vê que não tinha capacidade para realizar aquilo. Nenhuma obra feita ou realizada, ou que Deus coloca para mim e para você, mesmo sabendo, mesmo Ele olhando para mim e vendo que eu não tenho capacidade, irmãos, não é feita pela força do meu braço. Porque se ela é feita pela força do meu braço, ela tem começo, meio e fim. Mas aquilo que Deus faz dura para a eternidade. Você me entende nessa noite ou não? Preste atenção, queridos, por favor. Deus chama Zorobabel para mudar aquela realidade. Então Deus usa Zacarias, ele não acreditava em si. Deus usa Zacarias para dar um chacoalhão em Zorobabel. O que nós aprendemos nesse acontecimento é que antes de desejar a mudança de uma realidade externa, e elas são reais, elas acontecem na nossa vida todos os dias, na empresa, na casa, na família, no filho, no esposo, é uma realidade que cerca a nossa vida. Antes de Deus mudar essa realidade externa que está na sua vida, Ele vai mudar a tua realidade interna. Ele vai mudar você, Ele vai tocar no teu coração, Ele vai tocar na tua vida, Ele vai tocar dentro de você, Ele vai reavivar você, Ele vai reanimar você, Ele vai alinhar você, Ele vai curar você, para que você possa ter autoridade para mudar as situações externas, ter poder e autoridade. Antes dele trabalhar em qualquer coisa externa, ele vai trabalhar dentro. Foi isso que ele fez com Zorobabel. Zorobabel estava com os olhos somente no externo, o que precisava fazer, e Deus queria trabalhar dentro dele, colocar nele confiança, dependência. Deus vai usar alguém para mudar a sua realidade interna. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro, e o homem faz o que, irmãos? Quantos aqui já foram visitados por anjo mesmo, de verdade? Anjo mesmo, anjão, aqueles anjão mesmo, já foram? Quando já viram anjos mesmo, não é visão espiritual não, visão natural, vê anjo natural. Mas quantos foram visitados por pessoas, no pior momento da sua vida, Deus levantou alguém para ir lá e dizer: levanta dessa cama, sai dessa posição, sai desse lugar, vai para onde eu estou te mandando, eu quero tocar em você, eu quero mudar a sua vida, eu estou com você, vem para perto de mim. Quantos já foram visitados por anjos assim? A gente se esquece desses anjos. Deus sempre vai usar alguém para mudar as nossas realidades. E quando as nossas realidades internas agora já não são mais pequenas, elas são agora expansivas, grandes, eu consigo confiar em Deus diante das realidades que estão diante de mim, eu consigo crer no Senhor, mesmo que as circunstâncias digam que não, eu consigo crer, porque a minha realidade interna agora, ela é mudada. Eu posso agora levantar as minhas mãos e profetizar, e os montes vão se levantar, os mares vão se abrir, os demônios vão bater em retirada, o alinhamento de Deus vai acontecer na minha família. Mas primeiro Deus vai trabalhar aqui. Escute-me, Deus jamais trabalhou primeiro externamente e depois interno. Primeiro Ele trabalhou dentro daqueles que Ele chamou. E você é um chamado de Deus. Você é uma chamada de Deus. Deus quer despertar a sua vida hoje, para você acreditar que Ele está operando algo tremendo em você e através de você. Esse é o despertamento que muda as realidades. Esse é o despertamento quando alguém acredita e crê, sem dúvidas, que Deus está com ele, Deus o chamou, Deus o capacita a fazer aquilo que ele jamais conseguiria fazer. Esse alguém é despertado espiritualmente para fazer proezas.
Todos nós precisamos de uma palavra de encorajamento, sim ou não? Quem gosta aí de uma boa palavra de encorajamento, diga glória a Deus. Se não falar, vai ficar 15 anos sem receber uma palavra de encorajamento. Irmão, se tem uma coisa que a gente gosta, de uma boa palavra de encorajamento, sim ou não? O maridão aí gosta ou não gosta? A esposa fala aquela palavra bonita. Eu preguei de manhã um pouco sobre isso. A esposa fala aquela palavra bonita para ele: meu marido, você está um gato hoje. Pai, esse homem vira um leão. Esse homem devora, destrói qualquer inimigo. A esposa dele falava para ele que ele está: rapaz, não tem homem igual você não. Minha esposa já pegou isso aí. Ela fala umas coisas para mim que mexe comigo, por ruim e por bom. Fala, bem, quartinho de despejo. Quem tem um quartinho de despejo lá na sua casa, abençoado? Tem, o Felipe tem um lá, abençoado. Tem, Tiago, um quartinho de despejo lá? Ela fala: meu bem, só você é capaz de arrumar aquele quartinho de despejo. Mas ninguém consegue. Ela não consegue nem entrar lá. Só você. Fala, sério? Não. Aí eu me modelo da força do Espírito, entro no quartinho, irmão. É coisa que voa para todo lado. Sai caminhão e caminhão de lá de dentro. Ela fala: não falei que era só você que conseguia? Ninguém aqui consegue. Irmãos, todos nós precisamos de uma palavra de encorajamento. É uma arma que Deus tem dado para mim e para você. Fala uma palavra de encorajamento bonita para a pessoa que está do seu lado aí. Vamos ver se você consegue. Fala uma palavra para ela de encorajamento, para ele. Fala: oh, meu irmão, Deus está com você. Não vai haver limites para a sua vida. Tudo que você sonhar, projetar, Deus vai fazer. Oh, glória. Você viu como a gente tem dificuldade com essas coisas? Ou como a gente fica vermelho para falar isso? Todos nós precisamos de uma palavra de encorajamento, de motivação. Todos nós precisamos estar debaixo de uma palavra profética, irmãos, para seguir a nossa vida. Todos nós precisamos de Deus levantar um Zacarias para falar conosco. E um dia eu estava ministrando, o Espírito Santo falou comigo: se você não tiver um Natan na sua vida, você não serve para reinar. Fala comigo: se eu não tiver um Natan, eu não sou digno para reinar. Sabe por que Davi foi o que foi, irmãos? Porque ele tinha um Natan na vida dele, que trazia ele para a direção profética. Quando ele se desviava, lá estava Natan. Quando ele pendia para um lado, estava Natan lá, falando: opa, está errado isso não está certo. Todos nós precisamos de uma direção profética. Todos nós precisamos de um profeta de Deus na nossa vida. Zorobabel precisava mudar a realidade e a motivação do seu interior. Ele precisava entender que Deus havia separado a sua vida para essa importante missão. E ele se sentia capaz de Deus usá-lo. Deus nos chamou para transformar, irmãos. Deus chamou a mim e a você para trazer transformações. Existem realidades hoje que estão perto ou estão na sua vida, que estão esperando só você se manifestar, se posicionar, como Samã diante do campo de lentilha. A Bíblia diz que os filisteus saqueavam aquela terra, mas um belo dia Samã, guerreiro de Davi, se levanta. A Bíblia diz que ele se posiciona no versículo 12 de 2 Samuel. Ele se levanta, fica no meio do terreiro, no meio do terreno, pega uma espada na mão e diz: hoje nunca mais vocês vão roubar. A Bíblia diz que depois que Samã se posiciona, Deus traz um grande livramento para a nação de Israel. Primeiro houve um posicionamento, depois houve um grande livramento para a nação. O livramento não foi para a casa de Samã apenas, o livramento não foi apenas para a sua família, foi para toda a nação, porque ele se posicionou, porque ele entendeu que Deus estava com ele e aquela realidade tinha que ser mudada. E eu quero compartilhar com vocês alguns passos importantes para as realidades serem transformadas na vida e na sua. Primeiro, para que as realidades mudem na minha vida, eu preciso aprender a depender de Deus e do Espírito Santo. Esta é a palavra
do Senhor para Zorobabel. Não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Primeira atitude que muda as realidades é quando eu aprendo a depender do Espírito Santo. Como eu disse no começo, queridos, existem situações da minha e da sua vida que só serão transformadas quando eu aprender a depender de Deus. Não é do meu jeito. Fala comigo, não é do meu jeito. Para de emburrar, para de ficar bicudo, para de ficar pelos cantos, para de ficar dando trabalho, porque não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Deus vai despertar o meu coração e o seu para uma realidade espiritual de poder, quando eu e você entendermos que quem faz é Ele, do jeito dEle, da maneira dEle. Esse marido só vai vir para a igreja na hora que Ele decidir, esse filho vai se converter na hora que Ele fizer. O teu papel e o meu é estarmos prontos, orando, jejuando, clamando, buscando a Deus, porque na hora que Deus levantar suas mãos, ninguém segura. Não tente fazer do seu jeito, não tente, porque do seu jeito só atrapalha. Isaías diz o seguinte: alarga o espaço das suas tendas, estendo toda a tua habitação, e afirma bem as tuas estacas, e não o impeças. O maior instrumento de empecilho para o agir de Deus não é o diabo. O diabo já foi sobrejulgado na cruz, irmãos. Tessalonicenses diz que ele foi humilhado diante do nosso Senhor Jesus. Mas o maior empecilho, às vezes, de um despertamento, de uma transformação, de uma realidade transformada, é a nossa própria vida, a nossa autoindependência, de não confiar em Deus e achar que Ele não é poderoso para fazer. E aí eu quero dar uma forcinha para Deus. Por favor, levanta sua mão de profeta, vira para o seu irmão e fala: para de querer ajudar Deus nessa situação. Você só atrapalha. Não tem o que fazer. Tem um amigo meu que disse que não tem o que fazer, não faça aqui. Não tem o que fazer, irmão, fica quieto. O que fazer quando não tem nada que fazer? Fica quieto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica quieto. Confia no Senhor. Deus entregou uma missão para Zorobabel e disse a ele que ela não poderia ser feita com as suas próprias forças. Deus, irmãos, queria despertar a nação inteira para uma realidade de quem Ele era novamente, porque se perdeu nos anos de cativeiro. O povo não conseguia cantar, não conseguia adorar, e eles estavam voltando agora, e Deus queria despertá-los espiritualmente. Mas Deus disse para Zorobabel: o que eu vou fazer naquela nação, o que eu vou fazer naquele povo, eu vou usar você, mas não é do seu jeito, é do meu jeito. É da minha maneira. É da minha maneira. Ele precisava ser dependente do Espírito Santo. Meu irmão, no nome de Jesus, só tem um jeito de ser despertados espiritualmente: é aprender a depender do Espírito Santo. É se lançar a Ele. É se lançar e dizer: Deus, eu não vou fazer mais nada agora nessa situação que eu me encontro. Eu vou confiar no Senhor. O meu papel é buscar a Tua presença, estar diante do Senhor. As demais coisas o Senhor faz. Eu vou depender exclusivamente do Senhor. Eu vou depender de Deus. Quantos aqui, sinceramente, já tentaram fazer e deu errado? Quantos já tentaram fazer de novo e deu errado de novo? Pela terceira vez você tentou dar uma força e deu errado de novo. E a minha pergunta: por que você continua fazendo? Por que a gente continua fazendo aquilo que dá errado? Nós tentamos, não deu certo. A gente tentou de novo, não deu certo. Não tentou de novo, não deu certo. É hora de entregar. Você já jejuou, você já buscou, você já clamou, você está na igreja, fez tudo, ungiu a camisa desse homem, pôs óleo na cama dele, fez tudo para ele. Agora, irmão, entrega. Entrega: Senhor, está aqui, eu confio em Ti. Aquilo que você tem capacidade para entregar nas mãos do Espírito Santo, Deus te faz se alegrar e viver daquilo. Vou te dar um exemplo bíblico. A viúva, 2 Reis, capítulo 4, se eu não me engano.
As pessoas que o marido dela devia vieram buscar os seus filhos, não foi isso? Já leram essa história? A Bíblia diz que quando isso era justo, isso era normal, estava na lei, não era nada injusto, mas era traumatizante, terrível, uma realidade terrível. Ver os filhos serem agora escravos por causa de um erro financeiro. Quando ela vê essa realidade batendo na porta, ela não fica parada, ela se posiciona, pastora. Ela vai até onde? Até o profeta. E quando o profeta chega para ela e pergunta para ela: o que tendes em casa? Primeiramente ela diz: a tua serva não tem nada. Ela diz: não, eu tenho um pouquinho de azeite. Ele diz: volta para o teu, pede vasilhas para as suas vizinhas, entra no teu quarto com os teus filhos, ora ao Senhor e Deus vai fazer um milagre. E ela fez isso, pegou vasilhas e ia chegando vasilhas, as vasilhas se enchendo. O que ela tinha, irmão? Só um pouquinho de azeite, só um pouquinho, só um tiquinho de azeite. Ô, gente, eu não derrubo esse copo aqui não, né? Eu sou mestre para derrubar copo, viu? Só tinha um pouquinho de azeite, irmãos. Agora, o que ela faz? Ela entrega, ela confia no Senhor. O que eu tenho que fazer? Volta para tua casa. Irmão, como vai falar para uma mulher que está perdendo um filho voltar para casa, onde os caras estavam lá esperando para pegar? Você consegue imaginar? Você tem a sua mente cheia do Espírito Santo, que nem a minha, que fica imaginando as coisas, mas como que vai voltar para lá? Os credores estão lá, como que vai voltar? O profeta manda voltar. Eu vou para outro lugar, para uma caverna, esconder os meninos, fazer uma camuflagem neles no meio do mar, para esse menino ficar perdido lá. Mas esse é o pensamento natural. O pensamento espiritual é aquele que confia em Deus. Parece insano, mas Deus não age com as coisas naturais. E ela volta, pega um pouquinho de azeite, derruba na vasilha, a vasilha transborda, derruba na outra, vasilha transborda, e todos vão transbordando, todos vão transbordando, todos vão transbordando. Daqui a pouco ela pergunta para o menino: menino, acabou a vasilha? Acabou. Aí cessa o azeite. Aí o profeta diz o que para ela? Vende o azeite, paga a sua dívida e faz o quê? Vive do resto. Sabe por que ela pôde viver do resto e ter os filhos com ela? Porque ela foi capaz de confiar no Espírito Santo. Aquilo que eu sou capaz de entregar e confiar, o Senhor faz eu viver daquilo, faz sobrar na minha vida, faz sair pelas vasilhas da minha casa. É tempo, irmãos, de confiar, de entregar, de deixar o Espírito Santo fazer. Irmãos, o Espírito Santo está clamando no coração de muitas pessoas há muito tempo: eu quero fazer do meu jeito, deixa eu fazer, não fala não, deixa que eu faço. Mas a gente insiste, a gente briga com o Espírito Santo, é uma queda de braço. Zorobabel estava brigando com o Espírito Santo: Senhor, mas eu não consigo fazer. Eu imagino Deus falando: mas eu não pedi para você fazer, eu falei para você confiar. Senhor, mas a construção é grande, eu não sou pedreiro, tem que construir aqui. Achou, errou de personagem. Neemias dava mais certo, Esdras sabia da história, mas eu não. O que eu estou pedindo para você confiar. Não é você que vai fazer, sou eu. Eu vou mudar a realidade do meu povo através de você. Aquilo que Deus quer fazer, queridos, para abençoar o reino de Deus, Ele vai fazer através de você, através da sua vida. Aprenda a confiar. O primeiro passo para que as realidades espirituais sejam transformadas na minha vida e um despertamento brote no meu interior é quando eu tenho a capacidade de confiar. Confiar em Deus. Irmãos, nós brigamos demais com Deus, sim ou não? Você é que nem eu que briga com Deus? Alguma vez Deus falou para você: fica quieto? Já falou? Para mim é direto. Para de falar, você fala demais. Por isso que eu disse: comigo é no casco e na ferradura. Eu quero falar, quero convencer a Deus com argumento. Nós homens gostamos de convencer no argumento. Deus, mas não está certo isso, Senhor. Jó tentou também convencer Deus no argumento. Deus falou para ele: mas onde você estava? Onde eu coloquei as presas nos leões? Onde eu fiz as redondezas da terra? Onde você estava? Jó ficou pianinho depois. Falou: não dá para brigar com o Senhor. Irmãos, confiança em Deus é um atributo dos fiéis.
E a Bíblia diz que Ele procura os fiéis da terra. Os olhos dele pairam sobre a terra buscando os fiéis nela. E esses fiéis são capazes de confiar no Espírito Santo nas situações mais adversas da sua vida. Está tudo dando errado. Você é capaz de dizer, Deus vai fazer. Pastor, mas você não sabe o que eu vivo. Talvez eu não sei o que você vive, mas eu creio no Deus que você crê. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Quer ouvir uma outra agora? Quer ou não? 2010. Eu tenho 48 anos agora. Não parece não, parece que eu tenho uns 25. Eu tenho 48 anos agora. 2010. Estava no auge da minha vida. E eu fui ministrar um curso em Serra Negra, do Willi. E no meio do caminho, pastor Isaac, eu senti um desconforto. E eu estava doido para fazer uma vasectomia. Eu já tinha meus 2 filhos, já estava tudo certo. Falei, vou parar por aqui, tá bom. Liguei para minha esposa, bem, eu estou sentindo um desconforto. Liga lá no como chama o médico lá? Como que chama de homem? Como que é, gente? Urologista, é esse aí, de homem. Liga lá e marca uma consulta para ele, meu bem. Ela falou, tá bom, vou marcar. Aí eu cheguei da viagem, sentindo desconforto, fui no médico. Cheguei lá para fazer uma vasectomia, gente. Só uma vasectomia. Sentei, ele falou, vamos fazer um exame. Pegou, fez um exame em mim. Falou, senta lá, senhor Dário. Quando o médico fala, coloca o Senhor antes do teu nome, porque a coisa vai ficar complicada. Senta lá, senhor Dário. Falei, tá bom. Ele falou, então, você não vai poder fazer uma vasectomia. Eu falei, não, mas eu vim aqui para fazer uma vasectomia, ué. Ele falou, não, você tem um tumor testicular. Por volta de 4 a 5 centímetros. E pode ser maligno. Eu tenho quase certeza que é maligno. Você vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, teu cabelo vai cair, tá. Eu saí irmão, só fui fazer uma vasectomia. Eu saio dali com um papel na mão para mim, para Barretos. E eu parei na esquina, numa esquina, Bebedouro, numa avenida onde é a igreja. E eu parei na esquina, eu não sabia se eu ia para frente ou para trás. Eu não sabia para onde eu ia. Eu estava sem norte. Mas naquela esquina, eu clamei ao meu Deus. Disse, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. E não vai ser um câncer que vai me tirar do Senhor. Se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode. A minha vida é tua. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu quero fazer um compromisso com o Senhor agora. Eu não sei o que vai acontecer, eu sei que vai ser difícil. Uma esquina, falando sozinho. Eu tenho o hábito de falar sozinho. Com o Senhor. Diz, Senhor, se o Senhor cuidar de mim, eu não vou deixar nenhum dia de trabalhar para o Senhor. Se o Senhor cuidar de mim, eu te prometo que dos meus lábios não vai sair sequer uma reclamação. Eu vou só te adorar e te exaltar. Fui para casa. Contei para a família aquela situação toda. Fiz a cirurgia. Vim para Ribeirão Preto. 48 sessões na Beneficência Portuguesa de radioterapia, quimioterapia. E nenhum dia sequer eu abri os meus lábios para dizer Deus não está comigo, porque eu sabia que Ele estava. Escute-me. E um dia, no meio de tudo isso, eu estava voltando embora. Interessante, irmãos, que quando Deus quer mudar a nossa realidade, Ele usa meios que a gente não entende. Eu era pastor de uma grande igreja. Não era, Felipe? Muita gente. Mas gente demais, gente. Não tinha meu irmão, para me levar na radioterapia. Eu tinha que ir dirigindo e voltar dirigindo para o Bebedouro. E um dia eu dei uma revoltada. Já revoltou alguma vez? Você já ficou revoltado alguma vez? Assim, cheio do Espírito Santo, mas revoltado. Tinha um bambuzal ali perto do Sertãozinho, eu parei o carro. Estava com ânsia, parei o carro. Me ajoelhei porque eu queria. Estava com ânsia. Mas estava revoltado dentro de mim. Falei, Deus, o Senhor está de brincadeira, hein?
Precisava de alguém para dirigir o carro para mim. Naquele instante, naquele estado que eu estava, o Espírito Santo ministrou meu coração. E você não entendeu que o teu negócio não é com as pessoas, é comigo? É comigo o negócio. Eu estou mudando a tua realidade. Eu estou mudando a tua vida. Do jeito que você entrou, você vai sair. Do jeito que você entrou nessa situação, se você se confiar em Deus, você vai sair dela. Do jeito que você tem vivido hoje, é a maneira que Deus vai te fazer superar tudo isso. Você tem que confiar e deixar Deus fazer. Entrega. Entrega hoje. Fala: Deus, eu não vou mexer mais com esse negócio, está nas tuas mãos, eu só vou orar, eu não vou falar, não vou reclamar, não vou pedir, não vou fazer nada, eu só vou entregar. Entrega esse marido, entrega essa esposa, entrega essa empresa, entrega teu ministério, entrega tudo. Diga: Senhor, está aqui, é do seu jeito, não é do meu. Irmãos, de experiência própria, que querer fazer as coisas do nosso jeito é muito difícil. Porque você vai brigar com o eterno, você vai confrontar com o dono da vida. E a Bíblia diz no livro de Isaías que Ele conhece o fim antes mesmo do começo, e Ele vai fazer prevalecer toda a sua vontade. Toda a vontade dele é que prevalece. Não adianta brigar, o negócio é entregar. Dá até uma rima, dá até uma música. Não adianta brigar, o negócio é entregar, meu irmão. Zorobabel entendeu isso. Mas como ele entendeu, Deus precisou mandar alguém lá para dizer para ele. Eu não sei quem Deus vai trazer. Talvez seja no final da mensagem, talvez seja alguém na sua vida e alguém vai dizer: ei, confie, o Senhor está fazendo algo. Deixa Ele mudar a sua realidade interna. Deixa Ele despertar a sua vida. Deixa Ele usar essa situação para despertar a tua fé. E você nunca mais será o mesmo. Você crê nisso ou não? Aprenda que não é do seu jeito jamais, é do jeito de Deus. Por isso, dependa do Espírito Santo. Não é pela força que você vai conquistar ou mudar essa realidade que talvez está diante de você, seja na tua vida espiritual, seja nos teus ministérios, seja no chamado que Deus te deu, seja na tua vida financeira. Não é pela tua força, é do jeito de Deus, na hora dele, no tempo dele. Pode ser hoje, pode ser agora que Ele vai mudar tudo. E se não for agora, louvado seja o Senhor. Eu confio. Segundo princípio, para mudar as circunstâncias e ser reavivado, e que haja um avivamento na nossa vida. Segunda coisa, não olhe mais para as circunstâncias ao seu redor. Irmãos, as circunstâncias têm o poder de roubar de nós a confiança. E a grande pergunta que o Espírito Santo faz ao meu coração, e já fez ao meu coração, é: eu e você somos cristãos, crentes espirituais ou circunstanciais? Eu não posso responder por você, tem que responder por mim. Mas você é movido pelas circunstâncias ou pelo Espírito? O que é ser movido pelas circunstâncias? Está tudo jóia, ele louva. O glória, ele louva. Está tudo bacana, ele consegue louvar a Deus, ele dá glória, ele dá peão no alto, salto mortal carpado de 3 de glória, de aleluia. Ele bate palma na igreja, ele chuta o ar, o louvor, o cara cantou qualquer música, de qualquer jeito, ele está glória, está tudo bem para ele. Mas quando a situação aperta e Deus permite apertar, aí ele não consegue mais adorar. Pastor, como que eu vou orar? A situação não é difícil para mim. Circunstancial. Quem define a sua vida não é o espírito, é as circunstâncias. Pastor, estou sem dinheiro, como que eu vou adorar o Senhor? Circunstâncias. Como que eu vou adorar a Deus? A situação lá em casa está feia, pastor. Circunstancial. O que rouba a tua adoração, o que rouba a tua esperança, o que rouba a tua fé? Nós não podemos, irmãos, permitir que as circunstâncias da vida decidam e definam quem nós somos e o que Deus vai fazer em nós. Nós não podemos permitir que as circunstâncias se levantam contra nós, as realidades circunstanciais que estão ao nosso redor, e elas são legítimas, elas são reais, mas elas não podem definir quem nós somos e quem Deus é, porque Ele é acima delas.
Zorobabel, quando ele olha para a situação, ele diz: não tem jeito. Ele perde a fé, ele perde a esperança, ele fica meio angustiado. Deus precisou levantar um profeta. Posso falar ou não, hein? Posso falar? Fala comigo assim, eu não vou ficar ofendido. Pode falar, pode falar. Eu não vou me ofender. Não é nada pessoal. Mas existe um negócio na igreja, em geral, e eu posso falar que eu tenho um ministério profético, eu posso falar disso. Tem gente que acha que é a última bolacha negresco do pacote. Pastor, o profeta falou comigo. Quando já falaram isso aí? Ai, o profeta vai falar comigo agora. Ai, o profeta falou comigo. Recebi uma palavra do profeta. Alô? Escute-me. Escute bem o que eu vou te dizer. Deus usava os profetas no passado, quando o povo não ouvia ele. Os profetas nunca foi a primeira opção de Deus. A primeira opção de Deus é ele falar e os filhos ouvirem. Então, quando um profeta fala com você, não dá glória não, irmãos. Coloca a cabeça no meio das pernas e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque com certeza, irmão, Deus já tentou falar isso contigo milhares de vezes. Usou palavras, usou pastor, usou o ministério de louvor, usou o irmão da porta, usou o irmão da cantina, usou a lâmpada, caiu aqui, está querendo falar com você, você não ouviu. Aí ele precisou levantar alguém para falar. Vai lá e fala para ele, porque ele não me ouve. Ele está intertido nas circunstâncias. Ele está distraído com as circunstâncias. Ele está amedrontado com as circunstâncias da vida. Ele não me ouve, eu quero falar com ele. Irmão, Zorobabel, por mais que ele tinha capacidade, por mais que ele entendia o que Deus estava fazendo, quando ele olha para as circunstâncias, o coração dele fica pequeno, ele deixa de cumprir o propósito. Vou dar um exemplo para você, Josué, capítulo 6. A Bíblia diz que quando Josué chega no capítulo 6, ele chega onde? Diante de Jericó. Não é isso, queridos? Jericó era uma muralha quase que intransponível humanamente, irmão. Circunstancialmente era impossível, diante das circunstâncias era impossível aquilo. E Deus fala o que para Josué? Ó, companheiro, vai cair as muralhas. Irmão, você já se colocou no lugar de Josué? Eu não sei se você tinha que ler a Bíblia se colocando no lugar da pessoa. Você já colocou no lugar de Josué, Deus falando para você: está vendo aquela muralha? Ela vai cair. Mas que jeito, senhor? Britadeira? Não. Vai dar volta, no último dia 7 voltas, no último dia, na última volta, dá um grito e a muralha cai. Você está de brincadeira. Você consegue ver um trem desse? Eu falo: não, senhor. Se Deus falasse um trem desse para mim hoje, pastor, eu falo: não, Deus não brinca com coisa séria, não. Como que eu vou dar um grito aí nessa igreja? Vai cair, senhor. Eu falo: irmão, Deus é assim. Josué, quando ele chega, a Bíblia diz que no capítulo 1, versículo 1, ele sai de manhã cedinho, o povo estava dormindo ainda, ele sai de manhã cedinho, vai diante de Jericó, bem quietinho. Quando ele chega diante de Jericó, ele olha para cima, ele vê aquela monstruosidade de muralha. Naquele momento o coração dele, circunstancial. O que Deus faz? De novo, eu imagino Deus na eternidade falando: gente, um anjo, por favor, rapidinho, vem aqui, porque Josué está na boca do leão lá, vamos salvar ele. Estou falando para você entender como que funciona o negócio. A Bíblia diz que o anjo que fala lá é letra maiúscula. Cristofagia ou cristofania, a manifestação de Cristo no Velho Testamento. Josué olha, estava tão assustado, falou: é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse: fica tranquilo, eu sou do Senhor, sou da parte do Senhor. Eu vim aqui para te salvar, porque se você ficar aqui, você vai cair. Você não vai conseguir. Teu coração vai ficar pequeno, a sua fé vai ficar mirrada. Irmãos, as circunstâncias têm o poder, se eu e você não dependermos de Deus e confiarmos no Senhor de maneira fielmente, as circunstâncias têm o poder de sugar de nós a esperança e a fé para realizar proezas em Deus, para ver o sobrenatural acontecendo na minha própria vida, porque eu olho para as circunstâncias que eu vivo e acho que Deus não é poderoso para me mudar, eu acho que Deus não é poderoso para transformar a situação que eu vivo. Irmãos, não existe nada que Deus não pode fazer, não existe nada que Ele não pode mudar, não existe nada que Ele não pode realizar, é só deixarmos.
Muitas vezes nós queremos avançar, mas as muralhas, as montanhas estão diante de nós. Mas assim como o Senhor falou para Zorobabel, Ele fala para mim e para você, nesta noite, ó montanha de situações, o Senhor aplanará você diante de Zorobabel. Deus é poderoso para pregar essas circunstâncias todas e aplaná-las diante de você, para você passar. Isso eu não tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas se nós somos capazes de acreditar nisso. Eu não tenho dúvida que Ele é poderoso para pegar uma enfermidade e curar ela imediatamente, de transformar um coração duro e colocar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu não tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas se nós somos capazes de dizer: Deus pode transformar a minha vida, pode mudar a minha realidade, pode transformar esse coração, pode mudar o meu ser. Transforma esse homem carnal num homem espiritual. Transforma essa mulher fofoqueira numa mulher santa. Transforma esse homem que fica bisbilhotando a vida dos outros num homem que agora levanta suas mãos e glorifica o Senhor. Ele é poderoso para fazer isso, irmãos. Creia que Ele é poderoso. Aonde existem circunstâncias, aonde existem montanhas, existe um Deus poderoso para transformar, que faz poderosamente. E para terminar, a última coisa que muda a nossa realidade é aprender a liberar a palavra, mesmo quando tudo diz que não. Irmãos, a Bíblia diz que no poder das palavras reside o poder da vida e da morte. Quando nada existia, foi a palavra da boca de Deus que fez existir todas as coisas. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: haja separação, e houve separação. E a Bíblia diz que quando eu e você abrimos a nossa boca, do nosso interior poderá sair rios de água vivas. E liberar palavras proféticas e liberar palavras de vida é uma escolha. Escute-me, a mesma força, pastor Isaac, que eu tenho para liberar uma palavra de murmuração, é a mesma força que eu faço para liberar uma palavra de bênção. É uma questão de escolha. A mesma força que eu faço para reclamar de uma situação é a mesma força que eu faço para dizer: Deus, Tu és poderoso, Tu és digno de toda a honra no meio dessa situação. Eu te louvo e te exalto, eu te glorifico, eu exalto o Teu nome. Libere. Deus disse para Zorobabel, para Zacarias: diga para Zorobabel que no meio de tudo isso eu vou deixar ele liberar a última palavra. E qual será a palavra? Deus abençoe, Deus abençoe. O que Deus estava querendo dizer? Existe poder quando você libera uma palavra. Quando você libera uma palavra, irmãos, as realidades podem ser mudadas. Você e eu somos frutos de uma palavra liberada. Alguém um dia chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu apresento o dar diante do Senhor. Ele nem merece, mas eu apresento. Cura a vida dele, converte a vida dele, transforma a vida dele. E essa palavra ecoou na eternidade, até chegar no coração do Altíssimo. E quando ela chegou no coração do Altíssimo, lá em 2003, dia 3/3/1993, ele recebeu uma mensagem dizendo: Deus, converte esse jovem, tira ele das drogas, faz ele ser teu servo. Eu conheço a pessoa que liberou a palavra. E naquele dia o Senhor mudou a minha sorte, mudou a minha realidade. Nós somos frutos do poder da palavra. Então abençoe, libere uma palavra de vida, libere uma palavra de vitória. Chega na sua casa e libera uma palavra de vitória. Chega lá na tua empresa e libera uma palavra de vitória. É a mesma força que você vai fazer para reclamar. Irmãos, troque toda a ação de murmuração por uma ação de glória, de palavras de bênção, de vidas. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que vivas, diz o Senhor. Libere uma palavra de vitória. Irmãos, o poder da palavra é algo fantástico.
Nós não entendemos o poder da palavra liberada ainda, a arma que Deus tem dado para a igreja. Nós sabemos o poder da murmuração. Irmãos, a murmuração é uma ofensa. Fala comigo, é uma ofensa a Deus. E só me afunda e me afasta de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não suporta isso. Vou te dar um exemplo. Com quem você gosta de estar? Com aquele cara que tem uma palavra bacana. Você conhece alguém que tem uma palavra? Toda vez que você não está legal, você chega perto dele, ele dá uma palavra de ânimo, te fortalece, te dá um abraço, diz que você vai conseguir. Quem gosta desse tipo de gente? Quem conhece alguém assim? Você não gosta de ficar perto desse cara? Agora imagina aquele cara, boca de bueiro. Só tem coisa ruim. Ó, irmão, não vai dar certo. Desiste disso, para com isso. Quem gosta disso, irmãos? Você gosta desse tipo de gente? Imagina Deus olhando para a minha vida e para a sua, e o que sai dos nossos lábios é somente isso. Aquele crente que rouba a nossa energia, a nossa fé, eu chamo esse crente de crente criptonita. Eu vou escrever um livro ainda sobre o crente criptonita. Aquele que rouba a nossa fé. Quando já assistiram o seriado Superman, tem uma pedrinha lá, sabe aquela pedrinha? Aquela pedrinha pode ser transferida em crente. Alguns crentes dessa geração, é o criptonita. Quanto mais perto dele você chega, mais fraco você fica. Quanto mais você se aproxima dele, você vai ficando fraco, você vai perdendo as forças. Porque dentro dele não habitam os rios de água viva. Não pode no mesmo lugar ter água limpa e água doce e água amarga. Ou é doce ou é amarga, ou é fonte boa ou é fonte ruim. Não tem fonte meia boca, irmãos. Ou vai sair do seu interior uma palavra de vida e de vitória para transformar, ou é uma palavra de condenação, de destruição. Não tem como. Não, pastor, de vez em quando eu falo uma coisa ruim, eu falo uma coisa. Não. Deus disse para Zacarias, fala para ele que ele vai liberar a palavra, e a palavra vai ser de bênção para toda a nação. Quando a nação chegar, quando o povo chegar, quando eles voltarem para a terra, eles vão ver o meu poder, eles vão saber que eu faço e cuidei deles até hoje. Irmão, Deus cuida de você, mas começa a liberar uma palavra de vitória no mundo espiritual, e você vai ver as realidades começarem a ser transformadas na sua vida, porque Deus é o Deus da palavra. Libera uma palavra na sua família, na sua casa. A minha mãezinha morreu agora, faz um ano, dia 15, agora fez um ano. Eu sou fruto da palavra dela. Ela dizia, meus filhos serão pastores. E os 3 são. Os 3 são. Ela liberava as palavras. Não sabia nem falar, irmãos. Ela aprendeu a ler para ler a Bíblia. Era cheia do Espírito Santo, não sabia nem falar. Trocava as coisas, mas quando ela orava, eu estou aqui, eu sou fruto dessa oração. Quando ela liberava uma palavra, Deus fazia acontecer. O poder da palavra, Deus está chamando hoje você para mudar realidades, mas primeiro você precisa transformar de dentro para fora, precisa aprender a confiar no Espírito, não pode viver das circunstâncias, e precisa aprender a liberar as palavras. E eu vou te dar a oportunidade hoje, você liberar palavras, encher o mundo espiritual de palavras, encher o mundo espiritual de palavras de vida e não de morte, para você mesmo. Irmãos, eu lembro de uma vez, fica de pé comigo por gentileza, para a gente terminar. Quando eu me converti, eu repeti 3 anos a 5ª série. Depois abandonei a escola. Não deu para isso não, vou trabalhar. E quando eu me converti, eu lembrei de uma palavra que sempre falavam na minha infância. Esse ano agora eu começo, depois de ter estudado teologia e tudo mais, me formado, agora eu vou fazer uma faculdade normal. Quero terminar essa etapa na minha vida. Janeiro eu começo. Eu lembrava de uma palavra que meu pai sempre dizia na sua ignorância. Ele dizia, nossa, esse menino tem cabeça de mamão macho. Ô menino que não sabe nada. E na ignorância essa palavra criou verdade. Irmãos, com 18 anos, quando eu me converti,
eu nunca sequer tinha lido um livro, nem Caminho Suave. Nada, ela se cumpriu na minha vida, pastora. Mas um dia eu disse: Deus, como é que vai ser esse negócio? E aí eu li um texto que diz assim, que eu tenho a mente de Cristo. E o meu pastor disse para mim: coloca a mão sobre a tua cabeça e libere sobre você. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Jesus. E eu comecei a ser um apaixonado por estudar, pela Bíblia, para ler a Bíblia, para estudar, para ler. Fui para o seminário, estudei. Eu lembro dos nossos domingos pela manhã, no Instituto Bíblico, eu sofrendo para fazer as provas, que eu não entendia as coisas, eu dizia: Deus, eu tenho a mente de Cristo. E eu disse: eu vou mudar essa realidade. E eu posso ver hoje essa realidade sendo transformada na minha vida, por causa da palavra liberada. Talvez você está aqui hoje, e existem várias realidades que estão diante de você, querendo dizer o que é e o que vai ser. Mas eu quero dizer para você: a realidade real é aquela que está no coração de Deus para a sua vida. Marcos capítulo 2. Jesus está numa casa em Cafarnaum. A Bíblia diz que 4 homens levam um amigo. Qual era a realidade do amigo, irmãos? Não andava, paraplégico, não podia andar. A Bíblia diz que Jesus está pregando dentro da casa porque não cabia mais gente entrar. Os amigos chegam com o aleijado e dizem: rapaz, você acha que vai ficar um pouco mais aleijado, porque não tem como chegar até Jesus. Mas amigos de verdade são aqueles que vão além. A Bíblia diz que eles sobem no eirado, sobem no telhado, arrancam as telhas. Irmão, o molho poderia ser mais caro do que o peixe. Imaginou o paraplégico caindo do telhado? Daqui a pouco Jesus está pregando, desce um cidadão numa maca. Diante de Jesus, Jesus para tudo, fica meio assustado com o que está acontecendo. Mas Jesus fica tão impactado com aquilo que ele olha para aquele homem e se dirige àqueles 4 homens. A realidade daquele homem, irmão, foi transformada, porque alguns homens creram que o homem que estava lá era poderoso para transformar a vida do seu amigo, transformar aquela realidade. E um dia, pastor Isaac, eu cheguei para Deus e disse assim: Deus, lendo esse texto, pregando um dia sobre esse texto, eu disse: Deus, eu queria ter amigos como esse. Quantos aqui gostariam de ter amigos assim, bacana desse jeito? Levanta a mão só para o Espírito Santo ver, porque depois vem a pancada. Senhor, eu queria ter amigo assim. Olha que muda a realidade da gente. A gente está mal, Ele transforma a palavra de vitória. É desse jeito que eu quero, Senhor. Aí lá vem o Senhor, no casco e na ferradura. Falou: mas quem disse que eu te chamei para ter amigos assim? Eu te chamei para ser alguém assim na vida de alguém. Até porque se você precisar de amigos assim, significa que talvez você está impossibilitado, mas eu te chamei para ser um daqueles que vai mudar a realidade espiritual de alguém. Irmãos, está na sua mão hoje o poder de transformar a tua realidade, e não só a tua, a realidade daqueles que vivem à sua volta. Então libere a palavra de vitória, libere a palavra de poder no mundo espiritual, na sua família, na sua casa, na sua vida. Abra sua boca em nome de Jesus e profetiza, filho do homem. Profetiza realidades transformadas. Talvez as circunstâncias digam: não tem jeito, não é possível, não tem como. Mas no Espírito você diz: tem sim, eu tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus é poderoso, infinitamente mais para fazer. Eu libero uma palavra sobre a minha vida nessa noite, sobre a tua vida, que os impossíveis, eles se tornarão possíveis diante da tua convicção de fé. E Deus vai despertar você, meu irmão, nessa noite, para viver uma vida de confiança na presença de Deus. Chega de fazer, tentar e não dar certo, porque tem tentado do seu
teu jeito. É a noite que Deus escolheu para te dizer: é do meu jeito, é da minha maneira. Se for assim, eu mudo as tuas realidades, eu avivo a tua vida, eu avivo a minha obra em você, eu avivo, eu desperto a tua vida. Mas é do meu jeito, filho, é da minha maneira, é eu que faço do meu jeito. Levante as suas mãos. E você vai dizer: Espírito Santo, eu já tentei de tudo. Só para você que já tentou de tudo. Você já fez de tudo e até agora nada. Não é que Deus está longe, não é porque Deus esqueceu. É porque até quando você estiver tentando, Ele te deixa tentar. Mas na hora que você dizer: Senhor, é do seu jeito, é do jeito que o Senhor fizer, Ele diz: então fica de lado e começa a observar o que eu faço. Começa a observar do jeito que eu faço, da maneira que eu faço. E aí você começa a ver as muralhas caindo, você começa a ver os montes sendo agora dissolvidos, circunstâncias sendo desbaratadas, os milagres chegando, os anjos sendo liberados para visitar você. E você diz: Senhor, eu confio em Ti. E Ele diz: então tira os teus olhos das circunstâncias e coloca os teus olhos em mim. Por mais que você confie, as circunstâncias vão bater na sua porta, dizendo: não, 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 você não consegue. Tira os teus olhos dela e coloque em mim agora. Seja capaz de se desvencilhar das circunstâncias, dos medos, das angústias, de qualquer coisa que bate na porta do teu coração, para dizer: Deus, eu acredito em Ti. E quando assim você fizer, meu irmão, haverá uma explosão do Espírito dentro de você, porque não é mais você que faz, não é mais você que quer, é o Espírito fazendo agora. E despertamento é entender que é Ele quem faz. Eu só me lanço. E quando eu me lanço, Ele explode. Quando eu me lanço, Ele explode como um vulcão, como um dínamo. A circunstância se apaga, os medos vão embora. E aí eu libero uma palavra. E eu vou te chamar para esse momento. Se você é um daqueles que por muito tempo liberou palavras ruins, você vai dizer: Deus, eu quero recolher essas palavras no nome de Jesus. E agora eu quero semear nas regiões celestiais palavras de vitória, como o Senhor disse para Zorobabel, para Zacarias: diga para Zorobabel que eu permitirei ele liberar a última palavra, dizendo: Deus abençoe. Ele vai terminar a minha obra, glorificando o meu nome, exaltando o meu nome.